A voz dele tremia de raiva. O homem sombrio estava exposto e a fraqueza era uma brecha que Diego poderia usar. Eles estão trabalhando juntos. Valdez e os que você traiu. Marco disse, o olhar fervoroso. Eles querem destruir você e todos que você ama. Diego congelou. Destruir? O que você quer dizer? A confusão era uma tempestade na mente dele. Ele mal percebeu que a sala estava se transformando em um caos. Os convidados começaram a correr em pânico. O som dos passos, gritos e risadas ensurdecedoras se misturavam em uma cacofonia de desespero. Valdez parecia mais maníaco do que nunca. Você trouxe os tumores do passado com você, Diego. A história nunca morre! Eles vão descobrir que você não é o único desequilibrado. Foi nesse momento que Isabela, muito antes de Diego entender, puxou um objeto de seu bolso. Uma pequena pistola. O ar ficou pesado como chumbo. Os olhares se fixaram nela e um choque de horror percorreu a sala. Não! Isabela, não! Diego gritou, sem acreditar no que seus olhos estavam vendo. Eu não posso deixar que ele destrua você, disse ela, a voz quase um sussurro de desespero. Eu fiz um acordo. Não posso permitir que a verdade seja exposta. Valdez vai destruir tudo! Os olhos de Márcia cintilavam com segredos e Diego sentiu seu coração acelerar. O que ela sabia sobre seu... Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Diego estava prestes a mergulhar em um mundo desconhecido e perigoso, onde seus segredos podiam ser revelados e suas esperanças destruídas. O olhar intenso de Marcos Valdez atravessou a sala como uma faca. Diego sentiu o coração disparar. Era um pesadelo que ele havia tentado deixar para trás. É hora de ir, sussurrou Renata, puxando Diego para mais perto. Ela não tinha ideia do que Valdez representava. As risadas ao redor deles ficaram distantes, como se a música estivesse ensurdecedora atrás de uma parede invisível. Valdez se aproximava, seu você calor de Diego se revirar. Diego Almeida, o professor que desistiu da vida para ser zelador? A voz de Valdez ecoou na festa. Lábios se curvaram em sorrisos divertidos e olhares curiosos se voltaram na direção de Diego. Ele sentiu o calor da vergonha subindo pela nuca. Nice to see you again. Como a vida é engraçada, não? Diego prendeu a respiração. Era como se a sala tivesse se tornado um palco e ele, numa peça de terror. Renata olhou para Diego sem entender a gravidade da situação. Ele queria se afastar, mas as palavras escaparam de sua boca involuntariamente. Não me procure mais, Valdez. Eu não sou mais aquele homem. O desprezo nos olhos de Valdez era palpável. Se você acha que pode escapar do seu passado, Diego, está muito enganado. Então, um som estrondoso irrompeu pela festa. Um grito agudo cortou a música. O queixo de Diego caiu. Uma mulher que estava perto da mesa de bebidas desmoronou no chão. Seu rosto pálido e tremendo. O caos se instalou. Convidados começaram a gritar e alguns se agacharam para ajudar. Diego não acreditava no que estava vendo. Ele correu até a mulher, seu coração quase parando. Era Márcia Santos. Com as mãos apertando seu peito, ela tremia, os olhos revirando. Apoio, preciso de apoio.
murmurou. O pânico cresceu. O ar estava pesado e a festa se transformou em um mar de confusão. Alguém chame uma ambulância! Renata gritou, os olhos fixos em Márcia, enquanto tentava acalmar a situação. Diego se virou para Valdez, que observava tudo com um sorriso cruel. Como se estivesse satisfeito. Ele sabia que isso causaria alvoroço. Quando a equipe de emergência chegou, a tensão aumentou. Márcia foi retirada da sala e Diego sentiu como se estivesse numa montanha-russa emocional. Antes que pudesse processar o que aconteceu, Renata se voltou para ele, que a encarava sem palavras. Você não sabia que ela tinha um problema de saúde? O choque e a preocupação em seu olhar eram palpáveis. Não, eu não sabia, eu juro. Diego tentou explicar, e então o lampejo de compreensão surgiu. Se Márcia não recebesse os cuidados que precisava, o que isso significaria para Renata, para o trabalho deles? Um novo pensamento o atingiu. E se Valdez tivesse algo a ver com isso? A rivalidade não era só profissional, mas havia um jogo maior em andamento. Assim, entre gritos e sirenes, Diego percebeu que aqueles aparentemente momentos de festa se transformaram em algo mais obscuro. Agora, a sobrevivência de Márcia não era a única questão. Valdez havia ressurgido com um plano. E a luz brilhante da festa se tornara um labirinto de segredos e perigos que ele não podia ignorar. Diego sentiu uma onda de medo e determinação. Para proteger aqueles que ele começava a se importar, ele precisaria encarar não apenas Valdez, mas descobrir a verdade por trás de toda essa confusão. Afinal, o que mais estava oculto nas sombras daquela festa? Diego estava em um turbilhão. O grito da mulher ainda ecoava em seus ouvidos, mas sua mente já estava fervilhando com a possibilidade de Valdez estar por trás da crise de Márcia. A sala se tornara um redemoinho de pânico, e com cada segundo que passava, a confusão aumentava. Renata olhou para Diego, e ele viu no olhar dela uma mistura de preocupação e desconfiança. Você realmente não sabia de nada? Ela murmurou, sentindo o peso da dúvida. Mas Diego não teve tempo para responder. De repente, a porta do elevador se abriu com um estrondo. Uma equipe de paramédicos entrou e o caos se transformou em uma dança frenética. Márcia foi levada em uma maca, sua expressão contorcida de dor. O ar estava pesado e tenso, como se todos na festa estivessem segurando a respiração em uníssono. Valdez ainda estava ali, observando tudo como se fosse um espetáculo. A confiança em seu olhar se transformou em algo mais sombrio e predatório. Quer ver o verdadeiro show? Ele sussurrou para Diego, embora este não estivesse mais ouvindo. As palavras dele flutuaram no ar, horripilantes, como um anúncio de algo terrível prestes a acontecer. E, de repente, um novo grito cortou a sala. Desta vez, era a voz de um homem que Diego reconheceu imediatamente. Lucas, o amigo que havia feito na Colômbia antes de fugir. Lucas entrou pela porta principal como uma tempestade, com um olhar apavorado. Diego, você não pode ficar aqui. Eles estão atrás de você. Eles sabem onde você está. Sua respiração estava descompassada e a agonia em sua voz fez o coração de Diego disparar. Tudo mudou. As palavras de Lucas deixavam claro que a ameaça que Diego pensava ter deixado para trás ressurgira com mais força. As pessoas na festa que antes olhavam Diego com ceticismo,
Agora estavam sob o feitiço de um mistério mais profundo. Murmúrios se espalharam. A tensão estava palpável. Diego, precisamos ir agora. Lucas insistiu, puxando pela camisa. Renata olhou entre os dois, a confusão cruzando seu rosto. Diego, traumatizado com a revelação, hesitou. Valdez ainda estava ali, certo de que poderia manipular a situação a seu favor, como se fosse um jogo de xadrez. Você pode confiar nele? Renata questionou, o desespero começando a permeá-la. Por que ele está aqui? O que ele sabe? O olhar dela era de uma mistura de proteção e desconfiança. A atmosfera estava carregada de segredos e arrependimentos. Lucas e Diego trocaram um olhar, um entendimento silencioso. Não posso deixar você ir, Diego declamou, mas a urgência da situação não permitia discussões longas. Se eles souberem que você está aqui, você estará em perigo também. Valdez tinha uma expressão triunfante, como se estivesse fazendo uma aposta segura. A festa, que antes parecia um refúgio, agora o aprisionava em um pesadelo. E então, uma explosão de risadas e conversas animadas irrompeu. Um contraste brutal com a sensação de fatalidade que pesava sobre Diego e Lucas. Dois homens que Diego nunca viu surgiram do fundo da sala. Eles pareciam prontos para qualquer coisa, suas expressões frias e calculistas. É hora de você prestar contas, Diego, um deles afirmou, a ameaça velada em sua voz. A festa, que era uma oportunidade de redenção, agora se transformara em uma armadilha. Diego sentiu o nó na garganta apertar. Valdez estava prestes a manobrar tudo para seu próprio benefício. Ele olhou para Renata. O desespero nos olhos dela era claro. Confie em mim, ele sussurrou, mas no fundo sabia que a confiança se esvaía como fumaça. Enquanto todo o alvoroço se intensificava, uma incerteza assolou Diego. De que lado ele deveria ficar? E o que mais estava oculto sob a superfície deste mundo de glamour e que se revelaria como uma verdade devastadora? O jogo estava apenas começando, e a única certeza que ele tinha era que as consequências seriam catastróficas. Diego estava em um turbilhão. O grito da mulher ainda ecoava em seus ouvidos. Ele estava paralisado, a sala se convertendo em um redemoinho de pânico e medo. Renata olhava para ele, a expressão mesclando preocupação e desconfiança. Você realmente não sabia de nada? A voz dela tremia e a sombra da dúvida pairava entre os dois. Antes que Diego pudesse responder, a porta do elevador se abriu com violência. Uma equipe de paramédicos invadiu a festa, como um furacão. E o caos se transformou em uma dança frenética de movimentação. Márcia foi arrastada para fora, a expressão dela sinalizando dor e desespero. O ar ficou denso, pesado, como se a festa estivesse prestes a desmoronar. E então Lucas entrou, a tensão em seu rosto intensa. Diego, você não pode ficar aqui. Eles sabem onde você está. As palavras de Lucas foram como um tapa na cara. O coração de Diego disparou. O pesadelo que pensou ter deixado para trás agora voltava com força total. Os olhares dos convidados mudaram. Eles não viam mais um mendigo. Viam um alvo. É hora de você prestar contas, Diego, disse um dos homens que surgiram do fundo da sala. Eles eram grandes, ameaçadores, e Diego sentiu a adrenalina subir. Quem são vocês? Ele tentava manter a voz firme, mas as mãos tremiam. Lucas olhou fundo nos olhos de Diego
implorando: por favor, vamos! Renata estava confusa. Diego, você conhece esses homens? A voz dela cortou o ar como uma lâmina. Antes que ele pudesse responder, Valdez se aproximou, um sorriso cruel nos lábios. Você tem amigos, Diego? Que coisa interessante! A multidão murmurava, a tensão crescendo. Todos os olhos estavam sobre ele. O coração de Diego batia tão forte que quase passou a ecoar. Então algo inesperado aconteceu. O homem ao lado de Valdez puxou algo do bolso, um pequeno dispositivo. Ele apertou um botão e, de repente, uma tela de projeção apareceu na parede da sala, mostrando um vídeo. Era ele, Diego, nas aulas, sorrindo para os alunos. Mas agora com uma legenda. O professor que traiu seu passado. Os convidados recoçavam confusos. As sussurros de escândalo preencheram o ambiente. Um golpe cruel, premeditado. Diego sentiu a terra sob seus pés se desfazer. O quê? Ele mal conseguia falar. Como você conseguiu isso? Ele se virou para Valdez, que agora estava em êxtase, parecendo um maestro diante do público aterrorizado. Eu sempre tive meus métodos, Diego. Você esqueceu que o passado é um ciclo? Sempre retorna. A risada de Valdez era fria, ressoando como um lamento na sala. Renata olhou para Diego, agora com medo estampado em seu rosto. Você não me disse a verdade sobre o que aconteceu. A desilusão em seus olhos cortou Diego mais do que qualquer outra coisa. A confiança que estavam construindo desmoronava sob o peso das revelações. Renata, eu juro que não era assim. Mas era tarde demais. O sentimento de traição estava no ar e a tensão crescia. As pessoas olhavam, algumas com compaixão, outras com juízos prontos para serem proferidos. Um novo grito cortou a atmosfera pesada. Uma mulher, essa vez desconhecida, desmaiou perto da mesa de bebidas. O pânico se alastrou como fogo. Diego teve que tomar uma decisão rápida. Vamos sair daqui! Ele gritou para Lucas, puxando-o em direção à saída. Mas a multidão se aglomerava, bloqueando o caminho. Valdez estava em sua mente, seu olhar insidioso. E enquanto a multidão se agitam como um mar revolto, Diego sentiu que tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar. O vídeo continuava passando e ele se perguntava: quem realmente era ele? As respostas pareciam tão distantes. Mais atrás, Renata estava paralisada, entendendo que tinha se envolvido com alguém cujos segredos quase a consumiram. E se Valdez soubesse algo mais, algo que os pudesse destruir? O passado nunca havia ficado realmente para trás. Agora, tudo estava interligado de uma forma aterradora. Com a mente em frangalhos e sem saber o que esperar, Diego olhou para Lucas. Era a hora de correr, mas o peso dos segredos pesava mais do que ele poderia suportar. O futuro se desenhava nebuloso e a única certeza era de que a verdade exigiria um preço alto. Diego estava em um turbilhão. O grito da mulher ainda ecoava em seus ouvidos. Ele estava paralisado, a sala se convertendo em um redemoinho de pânico e medo. Renata olhava para ele, a expressão mesclando preocupação e desconfiança. Você realmente não sabia de nada? A voz dela tremia e a sombra da dúvida pairava entre os dois. Antes que Diego pudesse responder, a porta do elevador se abriu com violência. Uma equipe de paramédicos invadiu a festa como um furacão, e o caos se transformou em uma dança frenética de movimentação. Márcia foi arrastada para fora, a expressão dela sinalizando dor e desespero. O ar ficou denso, pesado,
como se a festa estivesse prestes a desmoronar. E então, Lucas entrou, a tensão em seu rosto intensa. Diego, você não pode ficar aqui. Eles sabem onde você está. As palavras de Lucas foram como um tapa na cara. O coração de Diego disparou. O pesadelo que pensou ter deixado para trás agora voltava com força total. Os olhares dos convidados mudaram. Eles não viam mais um mendigo, viam um alvo. É hora de você prestar contas, Diego, disse um dos homens que surgiram do fundo da sala. Eles eram grandes, ameaçadores, e Diego sentiu a adrenalina subir. Quem são vocês? Ele tentava manter a voz firme, mas as mãos tremiam. Lucas olhou fundo nos olhos de Diego, implorando. Por favor, vamos. Renata estava confusa. Diego, você conhece esses homens? A voz dela cortou o ar como uma lâmina. Antes que ele pudesse responder, Valdez se aproximou, um sorriso cruel nos lábios. Você tem amigos, Diego? Que coisa interessante. A multidão murmurava, a tensão crescendo. Todos os olhos estavam sobre ele. O coração de Diego batia tão forte que quase passou a ecoar. Então algo inesperado aconteceu. O homem ao lado de Valdez puxou algo do bolso. Um pequeno dispositivo. Ele apertou um botão e, de repente, uma tela de projeção apareceu na parede da sala, mostrando um vídeo. Era ele, Diego nas aulas, sorrindo para os alunos. Mas agora, com uma legenda. O professor que traiu seu passado. Os convidados se coçavam, confusos. Os sussurros de escândalo preencheram o ambiente. Um golpe cruel, premeditado. Diego sentiu a terra sob seus pés se desfazer. O quê? Ele mal conseguia falar. Como você conseguiu isso? Ele se virou para Valdez, que agora estava em êxtase, parecendo um maestro diante do público aterrorizado. Eu sempre tive meus métodos, Diego. Você esqueceu que o passado é um ciclo? Sempre retorna! A risada de Valdez era fria, ressoando como um lamento na sala. Renata olhou para Diego, agora com medo estampado em seu rosto. Você não me disse a verdade sobre o que aconteceu. A desilusão em seus olhos cortou Diego mais do que qualquer outra coisa. A confiança que estavam construindo desmoronava sob o peso das revelações. Renata, eu juro que não era assim. Mas era tarde demais. O sentimento de traição estava no ar e a tensão crescia. As pessoas olhavam, algumas com compaixão, outras com juízos prontos para serem proferidos. Um novo grito cortou a atmosfera pesada. Uma mulher, essa vez desconhecida, desmaiou perto da mesa de bebidas. O pânico se alastrou como fogo. Diego teve que tomar uma decisão rápida. Vamos sair daqui, ele gritou para Lucas, puxando-o em direção à saída. Mas a multidão se aglomerava, bloqueando o caminho. Valdez estava em sua mente, seu olhar insidioso, e enquanto a multidão se agitam como um mar revolto, Diego sentiu que tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar. O vídeo continuava passando, e ele se perguntava quem realmente era ele. As respostas pareciam tão distantes, e então, em meio à confusão, uma mulher alta e elegante surgiu, com um olhar penetrante. Era Isabela, a irmã de Diego, que ele pensava ter deixado para trás, uma eternidade atrás na Colômbia. Antes que ele pudesse entender, ela olhou nos olhos dele com um misto de amor e rancor. Você não deveria estar aqui. Eu te avisei. A voz dela ecoou, cortando a atmosfera. Os murmúrios na sala se intensificaram.
A irmã do professor? O que ela está fazendo aqui? Diego mal conseguia processar. Seu olhar era um turbilhão de emoções. Isabela, com lágrimas nos olhos, avançou. Ele não é quem vocês pensam que é. Valdez sorriu, como se tivesse ganho o jogo. Você acha que pode esconder o passado, Diego? Olha ao seu redor. Tudo foi arranjado para expor a verdade. A revelação da irmã abalou Diego até a medula. Isabela, o que você está fazendo? Você nunca deveria. Mas ela interrompeu. Eu só queria te proteger. Mas eles descobriram. E agora você está em perigo. A sala se tornara um campo de batalha emocional. Diego estava em choque. Ele não sabia se sentia aliviado por ver Isabela ou apavorado com as consequências de sua presença. A multidão agora sussurrava, as peças se movendo em um tabuleiro desconhecido. No meio da confusão, Valdez ergueu a mão. Vamos ver o que realmente aconteceu na vida desse professor. Ele preparou uma nova projeção e Diego sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que mais estava escondido no passado que ele lutou tanto para enterrar? As luzes se apagaram e o terror do desconhecido pesou sobre todos. A verdade estava prestes a se revelar e nenhuma mentira ficaria em pé. O futuro de Diego, de Renata, tudo estava em jogo e o tempo corria. A sala estava mergulhada em um silêncio pesado, a tensão quase palpável. A projeção de Valdez ainda iluminava os rostos perplexos dos convidados, como se cada um estivesse preso em um pesadelo sem fim. As palavras, o professor que traiu seu passado, dançavam diante dos olhos de Diego, corroendo sua sanidade. Ele olhou de Isabela para Valdez, confuso e apavorado. Isabela deu um passo à frente. Você não entende. Eles não estão aqui só para expor o Diego como um traidor. Eles têm um plano maior. Seus olhos se encontraram com os de Diego, uma mistura de carinho e medo neles. A multidão sussurrava. Murmúrios de indignação surgiam, as expressões se distorcendo em julgamento e choque. Um plano maior? Valdez riu, claramente se divertindo. Que enredo fascinante você tem para contar, Isabela! Suplico, continue. Ele gesticulou dramaticamente como se estivesse em um teatro, sua crueldade transbordando. Diego sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. O que Isabela estava escondendo? Antes que ele pudesse perguntar, a atmosfera se transformou abruptamente. O alarme de incêndio começou a tocar, estrondando como trovão. As luzes piscaram, ofuscando a visão, e na confusão, tudo pareceu desmoronar. Um grito agudo soou, e foi então que uma explosão, não de fogo, mas de emoção, atravessou a sala. Uma figura conhecida apareceu. Era Marco, o amigo de Diego da Colômbia. Mas ele estava diferente. Suas roupas estavam rasgadas, seu rosto coberto por marcas de luta. Diego, eles estão vindo por você. Você precisa ir agora. Ele estava fora de si. E algo em sua presença trouxe um frio na espinha de Diego. Valdez, por um momento, perdeu sua postura de controle. O que você sabe, Marco? A voz dele tremia de raiva. O homem sombrio estava exposto, e a fraqueza era uma brecha que Diego poderia usar. Eles estão trabalhando juntos, Valdez e os que você traiu, Marco disse, o olhar fervoroso. Eles querem destruir você e todos que você ama. Diego congelou. Destruir? O que você quer dizer? A confusão era uma tempestade na mente dele. Ele mal percebeu que a sala estava se transformando em um caos. Os convidados começaram a correr em pânico.
O som dos passos, gritos e risadas ensurdecedoras se misturavam em uma cacofonia de desespero. Valdez parecia mais maníaco do que nunca. Você trouxe os tumores do passado com você, Diego. A história nunca morre. Eles vão descobrir que você não é o único desequilibrado. Foi nesse momento que Isabela, muito antes de Diego entender, puxou um objeto de seu bolso, uma pequena pistola. O ar ficou pesado como chumbo. Os olhares se fixaram nela e um choque de horror percorreu a sala. Não, Isabela, não! Diego gritou, sem acreditar no que seus olhos estavam vendo. Eu não posso deixar que ele destrua você, disse ela, a voz quase um sussurro de desespero. Eu fiz um acordo. Não posso permitir que a verdade seja exposta. Valdez vai destruir tudo. As palavras dela atravessaram Diego como facadas. A traição estava mais próxima do que ele jamais imaginara. A irmã que achou que tinha vindo para salvá-lo estava prestes a sacrificar tudo. Ele olhou para Renata, cujos olhos refletiam uma mistura de choque e compaixão. Renata, isso não é o que parece. Mas havia mais em jogo. Valdez sorriu, uma satisfação maligna. Finalmente os verdadeiros rostos estão à mostra. Quem é o traidor agora? Ele havia jazz ao ponto de desdramatizar tudo, como se apenas esperasse. Em um movimento inesperado, Marco avançou, se colocando entre Isabela e Diego. Não faça isso! Nós podemos consertar! A tensão estava no ar, um fio prestes a arrebentar. No meio do caos, Isabela hesitou. Você não entende, Marco. É a única maneira de proteger a todos. Diego estava encurralado entre a figura da traição e a ameaça real. Ele precisava agir. O futuro, não apenas de sua vida, mas de tudo que amava, estava em jogo. E a única certeza que ele tinha agora era que havia muito mais envolvido nesse jogo do que ele imaginou. Antes que pudesse tomar outra respiração, uma nova explosão de luz encheu a sala. Algo maior estava prestes a acontecer. E ele percebeu que lidar com o passado era apenas o começo. O que mais havia nas sombras e até onde a traição poderia levá-los? As peças estavam se movendo e a revelação final estava mais próxima do que qualquer um poderia imaginar. A sala estava mergulhada em um silêncio pesado, a tensão quase palpável. A projeção de Valdez ainda iluminava os rostos perplexos dos convidados, como se cada um estivesse preso em um pesadelo sem fim. As palavras "o professor que traiu seu passado" dançavam diante dos olhos de Diego, corroendo sua sanidade. Ele olhou de Isabela para Valdez, confuso e apavorado. Isabela deu um passo à frente. Você não entende. Eles não estão aqui só para expor o Diego como um traidor. Eles têm um plano maior. Seus olhos se encontraram com os de Diego, uma mistura de carinho e medo neles. A multidão sussurrava. Murmúrios de indignação surgiam, as expressões se distorcendo em julgamento e choque. Um plano maior? Valdez riu, claramente se divertindo. Que enredo fascinante você tem para contar, Isabela. Suplico, continue. Ele gesticulou dramaticamente, como se estivesse em um teatro, sua crueldade transbordando. Diego sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. O que Isabela estava escondendo? Antes que ele pudesse perguntar, a atmosfera se transformou abruptamente. O alarme de incêndio começou a tocar, estrondando como trovão. As luzes piscaram, ofuscando a visão. E na confusão, tudo pareceu desmoronar.
Um grito agudo soou, e foi então que uma explosão, não de fogo, mas de emoção, atravessou a sala. Uma figura conhecida apareceu. Era Marco, o amigo de Diego da Colômbia. Mas ele estava diferente. Suas roupas estavam rasgadas, seu rosto coberto por marcas de luta. Diego, eles estão vindo por você. Você precisa ir agora. Ele estava fora de si, e algo em sua presença trouxe um frio na espinha de Diego. Valdez, por um momento, perdeu sua postura de controle. O que você sabe, Marco? A voz dele tremia de raiva. O homem sombrio estava exposto e a fraqueza era uma brecha que Diego poderia usar. Eles estão trabalhando juntos. Valdez e os que você traiu. Marco disse, o olhar fervoroso. Eles querem destruir você e todos que você ama. Diego congelou. Destruir? O que você quer dizer? A confusão era uma tempestade na mente dele. Ele mal percebeu que a sala estava se transformando em um caos. Os convidados começaram a correr em pânico. O som dos passos, gritos e risadas ensurdecedoras se misturavam em uma cacofonia de desespero. Valdez parecia mais maníaco do que nunca. Você trouxe os tumores do passado com você, Diego. A história nunca morre. Eles vão descobrir que você não é o único desequilibrado. Foi nesse momento que Isabela, muito antes de Diego entender, puxou um objeto de seu bolso. Uma pequena pistola. O ar ficou pesado como chumbo. Os olhares se fixaram nela e um choque de horror percorreu a sala. Não! Isabela, não! Diego gritou, sem acreditar no que seus olhos estavam vendo. Eu não posso deixar que ele destrua você, disse ela, a voz quase um sussurro de desespero. Eu fiz um acordo. Não posso permitir que a verdade seja exposta. Valdez vai destruir tudo! As palavras dela atravessaram Diego como facadas. A traição estava mais próxima do que ele jamais imaginara. A irmã que achou que tinha vindo para salvá-lo estava prestes a sacrificar tudo. Ele olhou para Renata, cujos olhos refletiam uma mistura de choque e compaixão. Renata, isso não é o que parece. Mas havia mais em jogo. Valdez sorriu, uma satisfação maligna. Finalmente, os verdadeiros rostos estão à mostra. Quem é o traidor agora? Ele havia Jazz ao ponto de desdramatizar tudo, como se apenas esperasse. Em um movimento inesperado, Marco avançou, se colocando entre Isabela e Diego. Não faça isso! Nós podemos consertar. A tensão estava no ar, um fio prestes a arrebentar. No meio do caos, Isabela hesitou. Você não entende, Marco. É a única maneira de proteger a todos. Diego estava encurralado entre a figura da traição e a ameaça real. Ele precisava agir. O futuro não apenas de sua vida, mas de tudo que amava estava em jogo. E a única certeza que ele tinha agora era que havia muito mais envolvido nesse jogo do que ele imaginou. Antes que pudesse tomar outra respiração, uma nova explosão de luz encheu a sala. Algo maior estava prestes a acontecer. Uma reviravolta que mudaria tudo. Uma figura conhecida entrou pela porta, coberta de sombras. Era Marcos Valdez, o mesmo que Diego temia, mas com uma diferença. Ao seu lado havia uma pessoa que Diego jamais esperaria ver. Seu antigo mentor, professor e amigo, que todos acreditavam estar morto. Surpresa! Gritou ele com um riso maníaco, enquanto olhava para Diego com um olhar que misturava orgulho e desprezo. Vocês todos caíram na armadilha. Era tudo parte do plano. A verdade que você teme.
Você nunca vai escapar disso. Diego, paralisado e em choque, percebeu que todos os seus medos, todas as traições e toda a dor de seu passado estavam prestes a ser revelados de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. E assim, a sala se tornava um campo de batalha, onde segredos, traições e alianças quebradas estavam prestes a colidir em uma explosão de verdades devastadoras. O futuro estava mais incerto do que nunca, e Diego se perguntava: quem realmente estava do seu lado? A sala estava mergulhada em um silêncio pesado. A tensão quase palpável. Valdez parecia desfrutar. Ele olhou de Isabela para Valdez, cada vez mais confuso e apavorado, sem saber como a situação poderia piorar. Desesperada, Isabela começou a balançar a pistola. Eu fiz tudo por você, Diego. Não posso deixar que ele destrua você. A voz dela tremia, e a sala estava em um instante de equilíbrio precário. Todos os olhares estavam fixos nela. A incredulidade tomou conta. Mas aí, Marco, sem pensar duas vezes, deu um passo à frente. Isabela, não! Você está fazendo um grande erro! Foi quando tudo mudou. A explosão foi tão repentina que Diego mal teve tempo de ver. Havia um estrondo, um estalar de algo se quebrando. E então, uma fumaça escura começou a invadir a sala, como se um poço de escuridão tivesse se aberto. Quase instantaneamente, eles ficaram sem visão. Os gritos e os murmúrios se transformaram em um caos ensurdecedor. A adrenalina disparou nas veias de Diego, enquanto ele se forçava a encontrar Isabela. O que estava acontecendo? Ele sabia que não poderia perder sua irmã de novo. Isabela, onde você está? Ele gritou, mas o barulho abafava sua voz. A fumaça parecia viva, se arrastando, puxando tudo para um abismo de desespero. Então, uma luz abrupta irrompeu. A intensidade quase o secou, mas ele finalmente viu. Valdez estava em pé, rindo, entre os escombros de uma mesa. Vocês achavam que isso ia ser fácil? Ele estava se divertindo, quase como um maestro no meio do caos. Vocês caíram na minha armadilha. Sempre caíram. E agora a verdade virá à tona. Tudo vai se revelar. Diego olhou em volta. A sala se enchia de convidados aterrorizados. O pânico tomou conta, e o medo corria como uma doença entre eles. O que você fez? Ele se virou para Valdez, atanco correndo em suas veias. E então, a revelação chocante. Isabela, com seu olhar tomado por desespero, jogou a arma de lado e gritou: não é só Valdez, fomos todos usados. Eu sou parte disso. As palavras dela pareciam um soco no estômago de Diego. Ele nunca poderia imaginar. A irmandade, o amor, tudo se desmoronava naquele momento. Valdez sorriu como se tivesse ganhado um prêmio. Isso mesmo, Isabela. Escolhendo salvar a vida de um traidor, ao invés de proteger seu próprio futuro. Fui eu quem fez você acreditar que estava do lado certo. Vocês todos são peças em meu jogo. O chão sob os pés de Diego parecia desmoronar. Ele olhou para Renata. Suas expressões eram um turbilhão de dúvidas e mágoas. Você sabia? Ele perguntou, a desilusão pinicando seu coração. Eu não sabia, Diego. Eu juro. Ela estava em choque. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando. E cada nova verdade cortava como vidro. Chega! Diego gritou, sentindo o peso de incontáveis segredos. Ele precisava agir. Em uma fração de segundo,
decidiu que não podia permitir que ninguém mais fosse ferido. Isso acaba agora! E foi nesse momento que a figura de um homem encapuzado apareceu entre os convidados. Ninguém o viu chegar. Ele avançou em direção a Valdez com passos firmes, e o que ele fez a seguir tirou o fôlego de Diego. Ele retirou a capuz e revelou o rosto de um velho amigo, Carlos, que todos acreditavam que estava morto. Você pensou que podia se livrar de mim, Valdez? Surpresa! Gritou Carlos, sua voz ecoando como um trovão. As tensões explodiram em um clímax. O que mais estava escondido nesse emaranhado de mentiras? Como tudo estava interligado. Diego estava preso nesse labirinto de traições. E neste jogo, tudo poderia mudar mais uma vez. O futuro era incerto, e as verdades que cercavam suas vidas estavam prestes a se revelar de formas inimagináveis. Diego estava paralisado. A revelação de Carlos deixou todos em choque. Ele olhou para o amigo, sentindo um misto de alegria e desconfiança. Carlos, vivo? O burburinho na sala era ensurdecedor. Todos sussurravam e a tensão era palpável. Por que Carlos estava ali? O que Valdez tinha a ver com isso? No que você se meteu, Diego? Valdez riu. Um som maligno que ressoava na sala. Pensou que podia escapar da verdade? A verdade está prestes a ser revelada. Isabela se virou em direção a Carlos, a pistola ainda em suas mãos. O que você está fazendo aqui? Estava morto! Sua voz tremia com a mistura de emoções. Não estava. Eu estava escondido, esperando o momento certo para expor tudo. Carlos gritou, mas a fumaça ainda pairava, dificultando a visão. O alarme de incêndio continuava, e o grupo começava a entrar em pânico. Diego sentiu um nó se formar em sua garganta. Carlos, você sabe o que está acontecendo? Ele precisava entender. Precisava saber o que aquele espectro do passado significa agora. Valdez não está sozinho. Carlos disparou, seu olhar fixo no antigo rival. Ele faz parte de uma engrenagem muito maior. Tudo isso é para te destruir, Diego. Você precisa saber a verdade. E nesse momento, uma explosão ensurdecedora sacudiu o ambiente. O teto começou a desabar, pedaços de gesso caindo como chuva. Todo mundo para fora! Alguém gritou e a sala se encheu de gritos. A estrutura estava desmoronando. Isabela! Diego gritou, mas antes que ele pudesse esperar a resposta, a irmã gritou enquanto se afastava, tensa. Mas a preocupação logo se misturou ao horror, quando a arma disparou acidentalmente em meio ao caos, atingindo Carlos no ombro. Ele caiu ao chão, o sangue rapidamente se misturando à fumaça. Carlos! Diego gritou, correndo até ele. Um dilema corria em sua mente. O que estava acontecendo? Quem era o verdadeiro traidor aqui? Você não pode acreditar nele, Diego. Valdez cortou a tensão, mas seu sorriso se desfez ao ver a cena. Você acha que ele estava aqui para te ajudar? Foi tudo uma armadilha, eu juro. A sala estava em tumulto. Os convidados começaram a empurrar uns aos outros, tentando desesperadamente encontrar a saída. Diego segurou Carlos. Sua mão estava fria. A dor brilhava nos olhos do amigo. Mas algo mais estava ali. Medo. Diego, a verdade, eles não queriam só você, murmurou Carlos. Lutando, mas a respiração dele estava se esvaindo. O olhar de desesperança fazia o coração de Diego disparar. Você precisa. Diego olhou em volta. Tudo estava mudando rapidamente.
E no centro da confusão, a conexão entre ele, Carlos e Isabela estava prestes a se romper completamente. Ele virou-se para ela. O que você sabe sobre isso? Por que fazendo parte desse jogo? Isabela hesitou, o peso das suas ações pesando sobre seus ombros. Eu fui forçada, Diego, e sabiam que eu teria que escolher entre você e mim. Eu não queria, mas uma nova onda de destruição sacudiu o ambiente. E Diego percebeu que, além de todas as mentiras e traições, havia algo ainda mais profundo nessa trama. Uma conspiração que ligava todos ali. Renata, em meio ao pânico, olhou para Diego, aprofundando as lacunas entre eles. Diego, o que vamos fazer? A voz dela era uma mistura de medo e determinação. Ele podia ver sua confiança se esvaindo. Mas antes que ele pudesse responder, Valdez, cercado de escombros, começou a andar em direção a eles, com um olhar sinistro. Isso não acaba aqui, Diego. A verdade acaba de começar a vir à tona. E no meio de tudo isso, a revelação atingiu Diego como um raio. O que se escondia por trás de toda essa trama não era apenas um desejo de vingança, mas uma conexão ainda mais pessoal, um segredo que ligava Valdez à sua família. Sem tempo para pensar, Diego virou-se rapidamente para Carlos. O que você sabe? O que eles querem verdadeiramente? Carlos olhou diretamente para ele, sua expressão mudando. Não se trata apenas de você, Diego. A verdade está entrelaçada com todos nós. Alguém do seu passado. Alguém que pensou que tinha partido. O caos ao redor começou a se desfocar enquanto as últimas palavras se desvaneciam com fumo. A sala desmoronava. E tudo o que Diego acreditava estar seguro se dissolvia no ar. E diante do colapso, ele percebeu: a luta não era apenas pela sobrevivência, mas pela verdade que se escondia nas sombras, prestes a ser revelada. Diego parou, o coração disparando. Para onde essa verdade os levaria? O futuro era uma dúvida, uma borrada de incertezas, e ele estava prestes a descobrir o quão profundamente enraizadas estavam as mentiras, enquanto a escuridão crescia em sua volta. Diego olhou em volta, o caos se intensificando. A fumaça ainda preenchia o ar, e o pânico dos convidados ficava evidente. Ele se lembrava das palavras de Carlos, do que estava em jogo. A verdade estava prestes a desmoronar junto com os escombros ao redor. Ele agarrou Carlos, sentindo a vida dele escorregar. Não posso deixar você aqui. Vá, Diego, é a única chance. Carlos gritou, sua voz se enfraquecendo. Descubra a verdade, antes que seja tarde. A intensidade nos olhos dele desnudava a gravidade da situação. Diego não teve outra escolha. Ele lançou um olhar rápido para Isabela, que ainda lutava com a confusão e a dor que estavam em jogo. Isabela, venham! Precisamos sair. Ele sentiu um nó na garganta, o medo por sua irmã misturando-se com a raiva. Por que ela havia se envolvido nessa armadilha? Mas Valdez não estava se entregando. Isso não termina aqui, Diego. Você não pode fugir da sua história. Ele se movia como uma sombra, determinado a pressionar cada um deles. Um último truque, Diego pensou. O alarme de incêndio incessante soava como um convite à pressa. Ele olhou para Renata, que estava paralisada. Renata, venha conosco. Então, como se o tempo tivesse desacelerado, um silêncio repentino tomou conta da sala. O caos do momento acima se dissipou e todas as direções estavam cheias de tensão. Valdez ficou em pé, um sorriso sinistro no rosto. Vocês acham que podem derrotar o passado? Acredito que um pouco de incêndio pode ajudar a purificar suas almas.
A sala começaram a se desmoronar, pedaços de teto caindo. Mas dentro daquele grito de desespero, Diego tomou coragem. Ele correu até a janela de vidro, quebrando o vidro com um golpe rápido. Todos para fora! Agora! A adrenalina fluindo como um rio em seu corpo. Diego ajudou Carlos a se levantar. Segure firme! Ele empurrou a janela, fazendo uma abertura para escapar. O caos ao redor se transformava em um roubo de luz. As pessoas gritando, correndo em busca de segurança. Isabela hesitou mais uma vez. Eu me envolvi, Diego, mas não queria isso. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela lutava com sua culpa. Eu tentei te proteger. Isso não é proteção, é traição. O coração de Diego se partiu, mas não tinha tempo para discutir. Ele olhou para Renata. Vamos, agora! Ela pulou para a saída, a determinação se refletindo em seus olhos. Assim que todos pularam para fora, Diego virou-se para Valdez. O antagonista estava cercado pelo caos, suas promessas de vingança desfazendo-se. Você nunca vai nos vencer, Valdez. Isso termina hoje! Diego gritou, a raiva fervendo dentro dele. Valdez balançou a cabeça, um brilho de loucura iluminando seu olhar. Você não pode escapar do seu destino, Diego. A verdade virá. A última frase dele ecoou na mente de Diego, enquanto a fumaça os envolvia. Do lado de fora, eles respiravam o ar fresco da liberdade, embora o que viera depois ainda fosse uma incógnita. A noite escura estava cheia de estrelas, mas Diego sabia que essa batalha ainda não estava totalmente perdida. O passado perseguiria enquanto ele lutasse para descobrir a verdade. Mas ele estava disposto a enfrentar qualquer coisa. Por Carlos, por Isabela, por Renata. Juntos poderiam desenterrar cada segredo e encontrar a luz no meio da escuridão. Enquanto eles se afastavam do prédio em ruínas, Diego sentiu um nó se desfazer em seu coração. Talvez, apenas talvez, a verdade ainda estivesse a um passo de distância. O mistério poderia mudar tudo, e ele estava pronto. Antes de encerrar essa aventura, eu preciso da sua ajuda. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e ajuda a nossa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como tudo isso pode terminar. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada!